Olá, boa tarde. Hoje é dia 11 de outubro de 2018, quinta-feira, excepcionalmente, programa Fundos Imobiliários no ar e ao vivo. Tá reparando aqui, estúdio novo, casa nova, vai ter muita coisa diferente ainda nesse estúdio para você ver. Por enquanto, hoje uma câmera só, você já está vendo aqui o Marcelo da Costa Santos do meu lado. Mais uma vez vai vir trazer um monte de números e a inteligência dos números, que é o que você sempre gosta de dizer, né? Exatamente. Daqui a pouco a gente conversa aí com detalhes desses números. Então hoje, quinta-feira, o programa ao vivo no ar, porque amanhã é feriado e a gente não quis perder a semana. Então estamos ao vivo hoje, na quinta. A partir da semana que vem volta normalmente para sexta-feira. Como de costume, eu vou falar aqui dos fatos relevantes e de um destaque para depois ouvir o Marcelo. Rapidamente, foram poucos fatos relevantes até ontem. Dia 8/10, o TRX Edifícios Corporativos, que é o XTED, administrado pelo BTG, ele avisou que o fundo recebeu uma proposta para vender um dos ativos, né, por 21 milhões e meio, que dá R$ 3.283 o metro quadrado. Vão fazer uma análise documental, o administrador ainda nem sequer aceitou discutir a proposta, vão fazer uma análise formal e, feito isso, convoca uma Assembleia Geral para ver se os cotistas querem vender ou não. A decisão não vai ser tomada pelo administrador, e sim pelos cotistas. Mais um fato relevante, dia 10, ontem, né, 10/10, o CSHG Brasil Shopping, o HGBS 11, teve uma assembleia extraordinária ontem e foi deliberado pela mudança de administradora e gestora. Então, a partir de agora, a Head Investments é a administradora e a gestora é a Head Investments Real Estate. Essa mudança vai acontecer no final do dia 29/10. Quando terminar o pregão do dia 29/10, deixa de ser administrado pelo Credit Suisse, passa a ser administrado e gerido pela CSHG. Um destaque bem bacana, na semana passada você acompanhou, o pessoal da Rio Bravo teve aqui, foi um programa sensacional, teve uma repercussão muito boa. E aí eu fui buscar, sempre procuro os destaques, olha que legal, no relatório Estratégias Rio Bravo, falando da parte especificamente do mercado imobiliário, foi escrito pela Anitta. Dito isso, ela está falando lá eu peguei só esse pedacinho, falando do spread entre NTNB e o IFIX, ou seja, normalmente o IFIX ele rende um pouco acima do que rende lá o spread, o cupom da NTNB. A NTNB paga IPCA mais 5, então o IFIX vai pagar um pouco mais do que esse 5 aí, não do que o total. E aí ela fala, né, então é possível inferir que o dividend yield do IFIX é uma medida fortemente correlacionada com o prêmio da NTNB. E aí foi feito um estudo por eles de qual é o comportamento desse spread. E na verdade não tem muito comportamento, ele muda bastante ao longo do tempo. Atualmente está em 2,11, né? Olha que legal o gráfico aqui, ó. Em preto você vê o IFIX, na verdade o dividend yield do IFIX, quanto que as pessoas receberam de rendimentos anualizado. Em vermelho é a NTNB e em cinza é a diferença entre eles, o spread. Ao longo do tempo, ó, em janeiro de 2016, logo depois do dezembro de 2015, foi a pior fase lá dos fundos imobiliários, essa diferença chegou a 5,4 pontos percentuais. Depois, em maio desse ano, em que o IFIX estava na sua máxima histórica, caiu para 1,05 pontos percentuais. E agora está em 2,11 pontos percentuais. Eu trouxe só esse pedaço do estudo, mas recomendo muito que você entre lá no site e leia ele inteiro. Depois eles fizeram uma comparação só do mercado, da parte dos fundos imobiliários de escritórios e só dos fundos imobiliários de varejo. Os de escritórios bem fechadinhos, esse spread, assim, sem muita diferença entre NTNB, e os de varejo bem mais aberto. Entre lá no site da Rio Bravo, leia o relatório inteiro, que está muito interessante a análise desse mês. E legal, quero falar do Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários. Cada vez mais novos investidores chegando nesse mercado. Precisa se informar, precisa entender. Baixe lá, ó, aqui nesse site você baixa esse e-book, que é gratuito. Eu escrevi aqui em parceria com o Infomoney. Só entrar lá que você encontra o e-book em PDF, feito assim didaticamente para quem está chegando agora. E para quem quer se aprofundar, curso online Viva de Renda com Fundos Imobiliários, também, que eu gravei em parceria com o Infomoney Educação. São quase 9 horas de aula, e comprando o curso você tem 12 meses de acesso para assistir essas aulas no seu tempo e quantas vezes quiser durante esses 12 meses. Você vai aprender o que é um fundo imobiliário,
quais são os segmentos que eles atuam, como montar e gerir a sua carteira e como fazer toda a parte de tributação dos fundos imobiliários. Chega de introdução, quero só te convidar a bater um papo comigo, me encontre lá na minha página do Facebook, comente esse programa, sugira novos programas, deixa o seu recado lá, eu leio todos e respondo à medida do possível. Às vezes eu demoro 15 dias, mas respondo, fica na minha cabeça que eu preciso responder as pessoas. E agora quem vai responder aqui é o Marcelo, que vai responder um monte de pergunta que a gente tem. De volta aqui. Marcelo, obrigado mais uma vez. Imagina. E sempre de supetão, né? Falei, Marcelo, a gente mudou, não vai ter sexta-feira, vai ter quinta, você consegue ir lá, pumba, tá o Marcelo aqui. Consegui amanhã também, mas acho que amanhã não tem programa, né? Então... aliás, você me falou, você me avisou algo que eu esqueci de dizer, os números que você traz aqui são exclusivos. Ainda eu estou dando um furo para você, Arthur. Nós já estamos com os números de escritório São Paulo e Rio de Janeiro prontos para o terceiro trimestre. E em primeira mão eu vou falar, dar um highlight, dar uma visão geral do que está acontecendo com o mercado de escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro. E as notícias são boas, os números são bons, o mercado de fato está em franca recuperação, nós estamos muito otimistas e de certa maneira, que não quero ser engenheiro de obra pronta, né? Que é fácil sempre falar, eu te avisei. Mas eu sou um dos chatos, uma Cassandra ao contrário, falando que a gente deveria investir em escritórios desde 2015, eu falo sobre isso, porque era o pico da crise, era o fundo da crise, era o fundo do poço, e era muito difícil qualquer planilha de viabilidade sustentar uma decisão racional de investimento. Mas olhando o que acontece em todos os mercados, no mundo inteiro, há décadas, era natural que naquele momento todo mundo ficasse desesperado, mas olhando para frente, o mercado volta. E quem sabe investir no momento de baixa, ganha dinheiro. Exatamente. Não vale a pena eu comprar um terreno no pico do mercado de 2012 e querer entregar o prédio em 2016. Quem fez isso está carregando um prejuízo grande, vai carregar durante muito tempo. Quem comprou o terreno em 2015 e vai lançar um prédio em 2020, 2021, vai sair com o prédio no mercado numa situação extremamente favorável, com aluguéis subindo e tudo mais. Então, grandes números para falar do mercado de escritórios em São Paulo. A vacância em São Paulo ficou praticamente estável, ela subiu um pouquinho, porque a gente teve algumas entregas. Isso você fala estável do último trimestre para esse agora. Lembrando que a vacância em São Paulo, geral, chegou a bater 25%, hoje está na faixa de 21%. Estou falando geral, porque quando a gente olha para as regiões independentes de maneira separada, os números são bem diferentes. Mas o que acontece hoje é que as zonas da cidade começam a convergir. Embora a gente ainda, na zona centralizada, que é da Bandeirantes, em direção à Paulista, já esteja numa situação de pressão de preços e os preços estejam subindo. E por curiosidade, nós temos um cliente amigo que é dono de um prédio aqui do outro lado da Berrini, aqui da Bandeirantes na Berrini, que é proprietário de parte das lajes do Terra. E ele tem conseguido subir o preço e tem fila de espera no prédio. Então, você olha para a Berrini está com uma situação que não é ainda excelente, mas na Berrini, que está muito próxima da Vila Olímpia, já começa a ter um impacto de preço real e palpável. Não é a gente acha que vai subir, não, os preços já estão subindo. Isto é, para os inquilinos eu tenho uma péssima notícia. A janela de aluguel barato está acabando e está fechando muito rápido. Então, quem ainda tem pretensões de alugar alguma coisa barata, vá. A Nestlé acabou de alugar uma grande área do Sigma, da Brookfield, lá na Zona Sul, lá no fundo da Zona Sul. Esses movimentos vão começar a impactar a cidade como um todo, e especialmente da Zona Sul, onde a gente ainda tem uma vacância maior, e os preços tendem a subir. Só não sobem mais, porque ainda tem uma vacância maior da Bandeirantes em direção à Chácara Santo Antônio do que a da Bandeirantes para a Paulista, como eu disse. Fora da zona central, a vacância ainda é maior. Só para comparar, na zona centralizada, prédios classe A e A+, hoje a gente está falando de 10,4% de vacância. Na zona descentralizada, 32,3%. Nossa, que diferença. Essa é a diferença muito grande. Quando você vai para o B e B+, que é um prédio que não é tão bom, tão de primeiríssima linha como um A e um A+, na zona centralizada, está em 13,4% a vacância no terceiro trimestre. Então já é uma vacância já é o limiar de pressão de preço para cima. Ou seja, já passou o flight to quality, já estão ocupando o B e B+, só que primeiro nas melhores zonas, né, na zona centralizada. Daqui a pouco vão ocupar. Já está chegando, a vacância já está caindo. Quando você olha para a descentralizada, no B e B+, também está a faixa de 31, está 31,6%, mas
estava muito pior há pouco tempo. E está caindo em velocidade. Você pegar a Chácara Santo Antônio, com essa entrada da Nestlé no Sigma, já caiu bastante a vacância. Estava quase 80%, já está na volta de 60% a vacância. Já começa a reduzir, começa a impactar. E aí você vai para um proprietário como a Brookfield, a vontade que eles têm ou tinham de dar grandes vantagens comerciais começa a diminuir muito rápido. Sim. Então aquele cliente que está interessado em alugar um prédio primeiríssima linha, com grandes vantagens comerciais, já tem que se preocupar, porque não vai ter muito mais. E com 2 agravantes. Na zona central está baixa, então não tenho margem de manobra para chantagear um proprietário e falar, se você não me der aqui, eu vou para lá, daqui eu vou para cá, então não tem mais isso. E a segunda coisa é que as empresas nos escritórios se ajustaram muito rapidamente. Na área de galpões logísticos, o ajuste foi menos intenso ou demorou mais tempo, porque os contratos são mais amarrados, são de mais longo prazo, o custo de desmobilização às vezes é muito grande, Sim. Você não consegue sair. Em escritórios, as pessoas devolveram rapidamente, as empresas devolveram rapidamente, ou sublocaram, conseguiram se livrar, entre aspas, do espaço ocioso que elas tinham. Isso fez com que o mercado se ajustasse muito rápido. A crise estava pegando e as empresas enxugaram mesmo, devolveram espaço, demitiram pessoas e tal, diminuíram de tamanho. E trocaram de prédio com velocidade. Então você fala da movimentação do flight to quality, isso aconteceu de fato em São Paulo. Então quando você olha, por exemplo, a diferença entre a absorção bruta e líquida em 2016, a líquida foi só 12% da bruta, isto é, a líquida, só para recapitular, vamos explicar exatamente, a absorção líquida é a demanda efetiva do mercado, quanto o mercado cresceu em termos de demanda por novos espaços. A bruta é quanto o mercado mudou de um lado para o outro. O estudo Infomoney mudou da Faria Lima aqui para a Xande de Jafé. Exatamente. Vai aparecer no seu estudo que o prédio da Xande de Jafé que estava com o andar vazio, agora o andar está ocupado. Só que o da Faria Lima ficou vazio. Sim. Então essa absorção é bruta. Mas, por exemplo, vamos só passar números simples. Se só a XP se movimentou, e vamos supor que ela tivesse, para usar um número simples, tivesse 5 mil lá e pegou 10 mil aqui. Opa. Só para usar como um número simples. A absorção bruta foi 10 mil, isto é, quanto o mercado se mexeu. Legal. O mercado pegou 10 mil metros quadrados de um prédio novo. Qual foi a líquida? 5 mil, porque deixou 5 mil devolveu 5 mil do outro lado. Então, a líquida média é a demanda por novas áreas. A bruta média... A líquida é um dado importante. É um dado importante. Mas a bruta também é importante para entender o quanto o mercado está girando. Sim. E quando você tem uma diferença muito grande entre bruta e líquida, isto é, a bruta é um número gigante, a líquida é pequenininho, no Rio de Janeiro, por exemplo, o ano passado foi de 6% a diferença. A líquida foi 6% e a bruta foi 10%. E a bruta foi enorme, quer dizer, a bruta foi 6% da líquida. Estou dizendo o percentual de uma para a outra. Então, o mercado girou muito. A líquida foi 6% da bruta. A expansão de verdade só 6%. O resto Como é que está o Rio de Janeiro agora nesse trimestre? Ele está no terceiro tri, né, no somatório do ano. Ele está em 56%. Então, o Rio também deixou de movimentar, de pular de um lado para o outro e começou a ter demanda efetiva. Líquida lá agora é 56%. Da bruta. A líquida no Rio de Janeiro, a absorção líquida no Rio de Janeiro esse ano, só para dar um número, a absorção líquida em 2017 foram 10 mil metros quadrados no Rio de Janeiro. Certo. A bruta foram 165 mil metros quadrados. A líquida, até o terceiro tri, 114 mil e a bruta 205. Então, você vê que é um mercado mais saudável. Quando você olha para São Paulo, que é o número mais legal, que eu gosto de dizer que esse que é a grande notícia, só para vocês terem uma noção, o ano passado, que já foi um ano de recorde de absorção líquida em São Paulo, foram 195 mil metros quadrados absorvidos, líquidos, né? Crescimento da demanda em São Paulo, contra 570 de bruta, isto é, a gente teve 34% entre bruta e líquida. Até o terceiro tri, ainda a gente tem o quarto pela frente, até o terceiro tri, nós já vimos 224 mil metros quadrados de absorção. Isto é, o mercado já cresceu até o terceiro tri, já é maior do que foi ano passado, com outra vantagem. A bruta foram 392 mil. Então eu estou falando de uma relação entre bruta e líquida de 57%. Quanto mais próxima a líquida da bruta, mais saudável é o mercado. Quer dizer, mais movimentações que estão acontecendo são fruto de crescimento e de expansão das empresas e não jogo de soma zero. Não o jogo de rouba-monte, que era o caso que o mercado via anteriormente. E esse jogo de soma zero, na verdade, ele é soma zero em espaços, mas ele é preço para baixo, né? Sim, as pessoas estão se mudando para conseguir lugares economizar. Mais baratos, exatamente. Agora, quando tem expansão, começa, como você falou, não preciso mais ficar dando muita vantagem para o meu inquilino
e daqui a pouco os preços começam a subir. Isso a gente viu isso acontecer em São Paulo. São Paulo foi um mercado que teve muita expansão de muito produto novo, classe A, e o classe B, que estava muito ocupado, inverteu as curvas. Então, quando a gente olha a vacância que tinha no classe B, ela foi subindo, e a do classe A foi caindo, mas a custa de preço. Sim. Era um flight to quality / flight to price, quer dizer, estou fugindo para um prédio melhor, mas que também é mais barato. A curva se cruzou em 2017, quando a vacância a gente bateu a mesma vacância, A e B ficaram com a mesma vacância. Agora, o A está com uma vacância menor do que a B, mas o B e o A estão com tendência de queda. Isto é, não basta você falar para mim, eu estou disposto a esperar mais um pouco porque o classe B vai sofrer porque teve muita gente que fugiu. Isso era verdade em 15, 16 e 17. Em 18 não é mais. Isto é, o inquilino que está esperando um melhor momento para mudar vai quebrar a cara. Já perdeu o melhor momento? Já perdeu o melhor momento com certeza absoluta. Não tem mais, o melhor momento já ficou para trás. E agora os proprietários é que estão com a faca e o queijo na mão. E os desenvolvedores, os incorporadores que estão com projetos novos saindo, é que devem estar dando risada, porque sabem que o preço vai subir. Sim. Quando você vai para regiões como, por exemplo, o Eldorado, onde está o Eldorado Business Town, o EBT, que é o Jardim Paulistano, ou mesmo Pinheiros com a entrega da devolução que a Abril fez no Birma 21, está com uma demanda abaixo de 13%. Estava na faixa de 5, 6, cresceu porque o Birma é um prédio grande, a Abril devolveu uma grande área e mexeu um pouco nos números. Mas, se olhar para o outro lado do Rio, onde tem um projeto grande da SDI, eles vão nadar de braçada, porque é um prédio novo, espetacular, bem localizado, do lado onde tem o prédio da Odebrecht. Então, existem novos polos de informação em São Paulo que vão surfar essa onda e com muita velocidade. O prédio da SDI fica pronto em 27 meses. A partir do começo da obra, que vai ser daqui a pouco, quer dizer, já está em curso, mentira minha, né? Já estou fazendo a parede diafragma lá. O nosso escritório é do lado deles. Então, esse é um prédio que com certeza vai ter uma absorção muito rápida e com um preço muito mais interessante do que se esperava em 2015 e 2016, quando eles começaram a fazer o projeto. E quem viu isso vai se dar bem. O Rio tem uma outra coisa que eu acho interessante a gente mencionar. Você tinha falado do petróleo, é importantíssimo. Exatamente. O Rio de Janeiro, eu acho que tem... O Rio, na Nanai, a gente gosta de falar que o Rio está entre 18 e 24 meses atrás de São Paulo em termos de ciclo. O Flight to Quality, Flight to Price que aconteceu em São Paulo em 15, 16 e uma parte de 17, no Rio de Janeiro aconteceu ano passado. Como eu falei, aquela grande diferença. E esse ano a gente já começa a ver ainda uma movimentação de Flight to Price, Flight to Quality, mas já o mercado começa a se aquecer. O mercado carioca sempre foi muito mais conservador do que o mercado paulistano. Aqui as empresas não tiveram medo de se mudar, de aproveitar as condições vantajosas que elas tinham naquele momento para pegar prédios melhores e mais modernos, e no Rio de Janeiro esse movimento não aconteceu. Na época eu fui muito crítico do mercado carioca, eu cheguei a criticar, a falar que era um absurdo, como o mercado carioca não aproveitava isso. Olhando para trás, de novo, sendo engenheiro de obra pronta, né, eu dou razão para eles, tinham, o mercado é mais sábio do que a gente, e é soberano no final das contas. E eles tinham razão em não fazer isso, porque o ambiente, a gente não mora no Rio, a gente está aqui em São Paulo, onde o ambiente é muito mais dinâmico, a economia é muito mais profunda, era muito mais depressivo e cauteloso do que a gente conseguia enxergar daqui. Tanto que o mercado logístico no Rio de Janeiro está muito pior do que no resto do Brasil, proporcionalmente falando, porque é um mercado que a economia ainda está demorando para decolar. Do lado dos escritórios, por outro lado, a gente está vendo petróleo $80, o pré-sal com os leilões saindo com um sucesso. Possivelmente o governo do Guedes, vamos falar assim, né, que vai ser o nosso novo presidente, já sinalizou que vai continuar com essa mesma direção, independente de privatizar ou não a Petrobras. A tendência é o Rio de Janeiro voltar com força também. E quando a gente olha para os espaços de grandes lajes, prédios bons que tem no Rio, são cada vez menores. Você tem hoje 2 grandes prédios no Porto, de primeiríssima linha, que estavam completamente vazios há 18 meses e hoje já estão começando a ter uma demanda crescente cada vez mais forte. Sim. Então daqui a pouco não vai ter mais espaço nem no Porto, que é uma região que ainda puxa a vacância para cima no Rio de Janeiro. Lá ainda com grandes carências, com muita allowance e tal, mas os espaços estão sendo ocupados e a estratégia do locador, quando dá a carência, quando dá o allowance, é justamente pensar daqui 2, 3 anos chega a minha vez de ajustar. E a gente sabe que quem tem uma revisional daqui a 3 anos vai ter uma surpresa
e para o proprietário não vai ser uma surpresa, vai ser o fato esperado, né? Porque ele está apostando agora, trago um bom nome de crédito para dentro, ocupo o prédio, ancoro o meu prédio, e no caso do Rio, São Paulo, esse tipo de ancoragem já praticamente não era mais necessário, a gente não tem mais isso. Eu diria que o Sigma, a última grande ancoragem acabou de ser feita com a Nestlé no Sigma. Quando você fala ancorar o prédio, é ocupar pelo menos mais da metade dele, em que impacta os meus custos com condomínio, IPTU, essas coisas? E aí... Eu não nem falaria metade, eu falaria você ter um grande inquilino que devida ao prédio. Às vezes você pode ter 30%, 25%, mas é um inquilino que vai ficar lá 10, 15 anos e tem muita gente, é um pessoal de alto poder aquisitivo, é uma empresa de primeiríssima linha, com funcionários bem pagos, por exemplo, a casa da Nestlé, e faz todo sentido para a Nestlé se aproveitar de um momento desse. Marca o prédio, né? É o prédio da Nestlé. Exatamente. E para a Brookfield faz exatamente. Para a Brookfield faz todo sentido ter um nome de qualidade da Nestlé, que é uma das maiores empresas do mundo, que vai ancorar o prédio. E não precisa ser, não fiz a conta de cabeça, mas é menos do que, eles estão falando de 24 mil metros quadrados, se não me engano, de um prédio de 100 mil. Então dá menos de 30%, 25% de ocupação do prédio. Então a gente está falando de uma ocupação que não é metade, como você disse, mas para mim, ancora. Ancora e muda a perspectiva da região e a perspectiva do prédio e a perspectiva de São Paulo. Quando você tem essa movimentação, porque o prédio atual da Nestlé, que é a propriedade da Heinz, eu acho que vai ser alugado sem nenhum problema. É um prédio que vai ser facilmente colocado no mercado, é um prédio espetacular também, e eu não vejo nenhum problema da Heinz conseguir ocupar esse prédio de velocidade. E vai para o meu ponto fundamental, para os que são os espectadores do programa. Quando você falou daquele estudo da Rio Bravo sobre a diferença do spread, né, que está em 200 bips, agora 211 bips, a diferença entre um mercado e outro, e você mencionou aqui em off, antes de começar, que quando você vai para as lajes, você está encostado. Você falou no programa agora também, que está encostado. Eu concordo com você. Eu acho que ele está encostado porque o mercado já enxergou essa subida de preço, já está corrigindo o yield futuro. Quer dizer, o meu dividend yield futuro dos fundos de laje vai ser muito melhor do que ele é hoje, porque os preços de aluguel vão subir e vai ser impactado, obviamente, no retorno da cota. Né? A história que você está contando do mercado real vai começar a acontecer no mercado de fundos imobiliários. De que forma? Os grandes fundos de lajes ainda têm vacância internamente. Eles não estão com todos os seus imóveis alugados. Sim. Então, daqui a pouco, acaba a vacância dos fundos e daqui a pouco os contratos de aluguel começam a ser reajustados. Melhora o faturamento, melhora o lucro, melhora o rendimento. Sim, o que é importante entender é o seguinte, eu não posso, assim, eu não sou qualificado para ficar dando opinião sobre, nem posso pela CVM, ficar dando opinião sobre um fundo A, o fundo B ou o fundo C. O que eu sempre recomendo para todos os telespectadores é olhar o que tem no detalhe. Sim. Que tipo de prédio tem? Qual é a vacância que tem nos prédios? Que tipo de movimentação que os gestores estão fazendo? Eles estão se preocupando em reciclar os imóveis? Tem algumas empresas que estão em bolsa, por exemplo, que são ágeis, muito eficientes e ágeis na hora de reciclar imóvel. Compra, retrofita, melhora, sobe aluguel, passa para frente. O aluguel vai subir ainda? Vai, mas por ponto de vista do ciclo do imóvel, para aquele fundo já ganhou o que tinha que ganhar. Não vale a pena ele continuar, ele pode repetir fazendo com outro ativo isso. Então é importante que as pessoas que sejam investidores em fundo prestem atenção nisso. Essa é uma coisa que eu sempre falo aqui no seu programa. Qualidade dos ativos e qualidade do gestor, exatamente. E prestar atenção no que eu sempre digo, imóvel sai de moda, perde qualidade, perde eficiência, tem que ser derrubado muitas vezes e construir um novo. Então não é porque é tijolo que é moeda forte. Não, tijolo não é moeda forte. Tijolo é moeda de alto risco. E as pessoas têm que ser qualificadas para comprar e gerenciar as suas posições em fundos. Isso me leva para um dos pontos que eu gostaria de mencionar também. Muita gente tem falado quando eu estive aqui da última vez, a gente falou da eleição presidencial. Sim, e do cenário político. Indefinido. E muita gente tem falado do novo presidente, que muito possivelmente vai ser o Bolsonaro, a gente fala na brincadeira que vai ser o Guedes, independente de gosto político ou de visão ideológica, não vem ao caso aqui. Números das pesquisas. Exatamente. E eu gostaria de levar atenção para uma opinião pessoal minha, que eu acho que vai acabar causando oportunidades interessantes de investimento para fundos. Eu vejo positivamente o novo governo, do ponto de vista econômico. Eu deixar isso bem claro. Do ponto de vista econômico, eu acho que a linha do Paulo Guedes vai ser uma linha de levar o Brasil para a direção que a gente precisa levar. Menos Estado, mais liberalismo econômico, abertura da economia, mais privatizações, etc. Só que isso vai ser aos trancos e barrancos.
Então a gente está com um presidente que não tem a capacidade de entendimento do nosso mundo financeiro como outros presidentes, outras equipes teriam. Paulo Guedes tem isso, mas não o Bolsonaro. Então esse exemplo que a gente viu ontem e hoje da instabilidade do mercado, eu acho que vai ser recorrente daqui para frente. E vai ser um ano de muita volatilidade. Não significa que a gente não esteja indo para cima, a gente vai para cima assim, né? Mas sempre subindo, sempre subindo. E eu acho que quem estiver atento vai conseguir comprar nesses momentos, exatamente. Então eu ficaria muito atento aos movimentos. E, de novo, independente de visão ideológica, política, de acreditar ou não acreditar, eu não estou levando em mérito aqui, não estou defendendo, não me leve, não ponha palavras na minha boca de defender. Não estamos fazendo um programa político. E para deixar bem claro, não votei nele, né? Então, também não votei no outro. Então, votei no meu candidato. E que não fala quem é, mas tudo bem. Então, eu acho que vão surgir oportunidades muito interessantes de compra de ativos, fundos de investimento imobiliário e de outras ações em bolsa, comprar juros, comprar câmbio, etc., nessa volatilidade. Lembra que as mesas de operação dos bancos não ganham dinheiro quando está subindo ou está descendo, elas ganham dinheiro na volatilidade. E eu acho que é importante para as pessoas que são proprietárias de fundos imobiliários aprenderem a olhar para esse tipo de movimentação também. O outro lado dessa história, eu comecei a falar isso no começo desse ano, porque há 4 anos, na eleição de 2014, eu publiquei no blog dos fundos imobiliários aqui do Infomania, que eu escrevia com regularidade na época, hoje em dia já não escrevo mais, mas os textos estão lá. Eu publiquei assim, eleições estão nem aí, tô nem aí, mostrando que a volatilidade de fundo imobiliário era ínfima em relação das ações. Bom, chegamos numa nova eleição. Fui dar uma olhada nos números, olha que interessante, e a Paula Zog publicou isso, ela redigiu uma matéria muito interessante falando dos números agora, né? A volatilidade dos fundos imobiliários caiu 41% quando começou o período eleitoral aqui, quando começaram a sair pesquisas. Já a volatilidade sobe e desce do Ibovespa subiu 8%. Então, eu concordo com você de que se o Bolsonaro estiver lá como presidente ano que vem, ele vai sair falando impropérios e isso vai fazer com que o mercado se movimenta, mas eu continuo acreditando que essa volatilidade nas cotas dos fundos imobiliários tende a ser menor. Então, segue a minha linha de raciocínio de que se você quer se proteger de volatilidade, pense em fundos imobiliários na sua carteira de renda variável. Obviamente, não estou falando para trocar renda fixa por fundo imobiliário. Faz parte do portfólio. Né? Sim, faz parte do seu portfólio. Mas quem tem ações, inclua fundo imobiliário no seu portfólio, que você vai reduzir a volatilidade sem perder em ganho, sem perder em retorno. Né? Eu queria falar outra última coisa, eu sei que está acabando o nosso tempo. É bom você estar do seu lado porque eu consigo ver o cronômetro. Então eu sei que horas vai acabar. Porque você estava do lado e não via, ficava meio vendido aqui. Mas por volta do dia 20, 22, a gente vai estar com o nosso relatório pronto. Então aí eu te mando uma cópia do nosso relatório de industrial, logística e escritórios. Vai estar disponível no site da Vai estar disponível no site da ANAI também. E eu prometo passar para vocês 4 ou 5 slides com essas informações que eu passei de vacância, preço, Rio de Janeiro, classe A, classe B. E a gente põe um link na página da Infomania, aqui da Infomania TV, da página do Arthur também, para quem quiser descarregar, para ter essas informações que eu falei. Eu sei que eu falo muito rápido, embora eu tente me controlar, para a gente passar algumas informações que são importantes, que mostram o nosso otimismo com o mercado a partir de agora e com a mudança de por ciclo. Fim, né? Eu queria que você comentasse isso ou reforçasse isso. Você gosta muito de política e tal, mas faz um bom tempo que você fala aqui que a economia tem seus ciclos, assim como o mercado tem, e que independente de política ou eleição, a economia estava melhorando e isso não dava para eu sou economista de formação e eu gosto de fingir que eu sou economista, mas eu não sou. Eu nunca trabalhei com economia, né? Mas eu meto a besta. Então, eu vejo o ciclo econômico, ele tem um movimento natural. A gente passou por uma crise brutal causada por excessos do trio, né? Dilma, etc., e os dois cavaleiros dela, e a gente chegou nesse fundo do poço em 2015, 16, 17, agora daqui para cima. O mercado imobiliário, por coincidência, acompanhou o mesmo momento e foi potencializado pela crise. Sim. Então, a partir de agora, a economia vai crescer, independente de quem seja o presidente, de quem for, de quem estiver no comando, e o ciclo imobiliário também está numa subida franca. Pode ser que atrase um pouco, a volatilidade mexa para cá ou mexa para lá, diminua a velocidade, mas a direção está dada. Isso é inexorável, não vai mudar.
E nesse ponto eu sou muito otimista. E a gente vê isso também no mercado de galpões, que também, como mercado de escritórios, também vê no mercado de outros ativos imobiliários. Está todo mundo querendo coisa para comprar. O problema é que o preço ainda não está batendo em muitos mercados. Especialmente com essa volatilidade, muitos vendedores estão com medo de se livrar dos ativos para não saber o que fazer com o dinheiro. E os compradores também não querem pagar um preço alto porque sabem que tem um problema de reposição depois se eu comprar, se eu não conseguir vender, o que eu vou fazer com esse dinheiro depois se eu comprar muito caro o ativo, né? Agora, de qualquer maneira, você já viu muitas eleições e mais do que eu. Eu não sou tão velho assim, né? Nem eu tão novo, mas você viu mais do que eu. Esse momento que fica todo mundo achando se o candidato A ganhar, o mundo acaba, se o outro ganhar, o mundo acaba, tal. As eleições passam, o país continua. Olha, eu diria o seguinte, o Brasil é um país que, nossa cultura é uma cultura muito mais lusitana e menos espanhola. Embora a gente fale cultura ibérica, nós fazemos uso por consenso e por construção lenta das coisas. Os espanhóis matam o touro, os portugueses não matam o touro na tourada. E nós temos muito isso. O nosso próprio golpe militar foi um golpe feito em degraus. Até o AI-5 foi 4 anos depois do golpe propriamente dito, que é quando a coisa começou a pegar fogo mesmo. Então, quando você começa a pensar em tudo que a gente fez, aqui é sempre processual, é lento. E o Brasil, ele vai numa direção certa, mas vai muito lento. Eu fico exasperado porque eu sei que poderia ser mais rápido. Mas a gente sobreviveu a Dilma. A gente vai sobreviver a quem quer que esteja no governo agora. O Brasil é muito maior do que está aí. Isso. E o mercado imobiliário passou por uma mudança revolucionária nos últimos 10 anos. Quem está no mercado há 20, eu estou no mercado imobiliário há 10 anos, quem está no mercado há 20 não reconhece mais o mercado. Quem entrou há 10 como eu, também não reconhece o mercado que começou lá em 2008, onde eu comecei em 2008 e 2009. Então eu acho que a gente tem que ser um pouco menos Cassandra, né, que fica sempre falando vai tudo errado, vai tudo errado, vai tudo errado. Não é, eu não vejo, eu consigo sempre ver o copo meio cheio. Sim. E embora, não estou querendo ser poliana aqui, tudo vai dar certo, ainda bem que abri as duas pernas, sabe aquela coisa? Não é isso. Eu acho que existem muitos problemas que têm solução e a solução vai ser encontrada paulatinamente pelo próprio país, de maneira construtiva. Sim. Eu acho que tem gente que está desesperada com o Bolsonaro, que vai ter o fim da democracia. Para mim isso é uma besteira muito grande. Você vai ter alguns retrocessos sociais para quem quer a favor de temas mais liberais no campo social? Vai. Por outro lado, você vai ter grandes avanços econômicos. Se você tivesse o Haddad presidente, talvez fosse o contrário. Né? Se tivesse mais avanços no campo social e um atraso no sentido de não fazer as reformas que a gente precisa fazer no tempo que a gente precisa e que iria custar mais caro no futuro, como aconteceu no governo Dilma. No governo Dilma. Então eu vejo uma situação onde existe uma tendência de melhora e a única coisa que me preocupa profundamente no Brasil é que a nossa classe política, a nossa elite, o nosso empresariado precisa acordar para a mudança tecnológica que está acontecendo no resto do mundo. E você sabe que a ANAI Brasil é parte do Grupo ING Bank e a gente fez um programa para startups agora. Verdade. Mas outro dia eu conto isso em outro programa para você. Fechado. Porque eu fiquei assustado, assim, não assustado de medo, mas assustado, fascinado, é a melhor palavra, fascinado, com o que eu vi. Coisas, e com o que tem no Brasil sendo feito por gente jovem, extremamente qualificada e que é de arrepiar. Quando você fala, caceta, o que esses caras estão fazendo e como vai mudar o nosso mercado imobiliário, que vai ser uma mudança incrível. Daqui a 20 anos, ninguém vai reconhecer o mercado de hoje, não estou falando nem de 10 anos ou de 20 anos atrás. Vai ser um novo mercado. E muito do que a gente faz hoje vai desaparecer. Sensacional. Como sempre, né? Muita qualidade. Obrigado, Arthur. Obrigado mais uma vez. Vamos combinar esse papo da tecnologia. Eu não posso falar muito agora porque a gente está em processo de pilotos ainda, mas até o final do ano eu volto aqui para falar sobre isso. Para você, um ótimo feriado. Fica tranquilo aí, vai dar tudo certo com eleição sem eleição. Aproveita o seu feriado, semana que vem a gente se fala de novo. Grande abraço. Bom fim de semana e bom feriado.